Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas que estão conosco hoje, nessa quinta-feira. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Sparex Arco e estou hoje com o meu amigo, colega Marcos Rodrigues, que vai apresentar para a gente hoje boas práticas em indústria de óleo de soja. Esse é um treinamento de 60 minutos. Ao final dele, nós temos uma pesquisa de satisfação. A gente pede para que todos respondam. Lá você tem a oportunidade de solicitar uma visita de um especialista, um especialista para fazer levantamentos, fazer levantamento no sistema de vapor, fazer levantamento relacionado à eficiência energética, sustentabilidade. E também tem um espaço para vocês darem sugestões para os nossos próximos temas do ano de 2023, né? Lembrando que esse é o nosso último treinamento online gratuito do ano de 2022. Em 2023, a gente vai continuar com esse modelo de treinamentos. A gente vai aperfeiçoar esse modelo de treinamento e trabalhar com temas que foram sugeridos por vocês ao longo do ano de 2022. Marcão, já vou abrir aí espaço para você. Eu vou estar aqui à disposição de todos. A gente tem um campo de perguntas e questionamentos aqui na aba do webinário. Fiquem à vontade para estar fazendo perguntas, para estar interrompendo o Marcos Rodrigues, para estar fazendo a pergunta de vocês, tá? Marcão, fica à vontade aí, um bom treinamento a todos. Bem, excelente dia, agradeço aí a participação de todos. Nós estamos aqui com mais um webinário, onde a gente vai procurar aí passar para vocês algumas questões aí que nós entendemos, não só com boas práticas, mas também falar bastante de sistema de vapor, focado em unidades de processamento de soja. O momento de segurança é um momento de segurança que eu vou fazer especialmente dedicado ao segmento de soja no Brasil. Aconteceu esse evento nos anos 90, no centro-oeste do Brasil. Logicamente, não vamos falar a empresa local, obviamente, porque o que interessa para nós é o fato, né? O DT, né? O dissolventizador tostador. Para quem não conhece, é um dos principais equipamentos do processamento de soja, que fica numa área chamada extração, que tem solvente, e esse equipamento recupera o solvente e, logicamente, desse equipamento sai, logicamente, o chamado farelo, né, que é a soja esmagada, e esse farelo, obviamente, tem grande valor, obviamente, para ser usado aí em ração e uma série de outras aplicações. Mas o que interessa para nós aqui? É uma estação de redução de pressão. Esse equipamento está mostrado aqui um croquis aqui, eu tirei do site aqui da Allianz. Lógico que tem vários modelos, tecnologias, né? Mas tem esses equipamentos normalmente tem vapor passando direto. Tem uma série de níveis, né? E esses níveis podem ou não ter camisas a vapor, então aí depende muito da tecnologia do fabricante, né? Mas é um equipamento que consome vapor indireto, ou seja, nessas camisas normalmente, que fica em volta dessas câmaras, né? Onde o farelo vai descendo e também tem vapor direto que passa por dentro para exatamente tirar a laxana para, logicamente, ser recuperada posteriormente nos sistemas aqui, nos efeitos, né? Ou seja, logicamente, para recuperar exatamente e fazer condensar a hexana para voltar para o processo. No nosso caso, chamar atenção no que tange a dispositivo de segurança, a válvula de segurança, né? Nesse evento, né, nós tivemos essa falha lamentável de uma válvula redutora de pressão que travou aberta, infelizmente. A válvula de segurança que existia não atendeu a vazão, o equipamento rompeu, a unidade ficou parada por em torno de 45 dias. Né? Então, fica o registro. Isso marcou aí o segmento naquela época, né?
De lá para cá foram tomados uma série de cuidados adicionais com relação a sistemas de proteção, né? Nós vamos falar aqui no webinário um pouquinho depois com relação à válvula de segurança. Ok, gente? Bem, fazendo aquela apresentação rápida da Spark Sarco, para quem não conhece, a Spark Sarco é um grupo internacional que está na Bolsa de Londres, né? Aqui no Brasil adquiriu uma empresa chamada ITER, de válvulas de controle. Tem uma empresa chamada Watson Marlow Bradel, que é uma empresa que é de bombas peristálticas. Por outro lado, a Chromalox é uma empresa norte-americana da área elétrica, né? A parte de sistemas elétricos, caldeiras, aquecedores, sistemas elétricos. E a Gestra era o nosso maior concorrente na Europa, e a Spark adquiriu alguns anos atrás. A Spark tem uma atuação mundial, com várias fábricas. Aqui nas Américas, a gente sempre menciona, né? A fábrica no Brasil tem mais de 62 anos, que estamos fabricando aqui no Brasil. Fica em Cotia, a 30 quilômetros da cidade de São Paulo, do lado de uma rodovia chamada Raposo Tavares. Existe a fábrica na Argentina, também com bastante tempo, uma fábrica no México, uma nos Estados Unidos e uma no Canadá. Essas são as unidades das Américas. Tem fábricas na Europa, Itália, França e Inglaterra, né, que tem, salvo me engano, 3 fábricas. Fábrica na Índia e fábrica na China. Temos estoques estratégicos com unidades e engenheiros e gestores da Spark Sarco em vários países do mundo, como está mostrando no mapa. E tem também a parte de distribuição. A gente atua com distribuição, empresas que distribuem nossos produtos. Aqui no Brasil são várias filiais, né, em várias capitais do país, e vários engenheiros localizados aí nas cidades aí, Manaus, Belém, Cuiabá, Campo Grande, por exemplo, Fortaleza, e vários engenheiros que se reportam às filiais, que, obviamente, junto com a equipe de serviços, né? Então, temos uma fabricação de uma série de componentes, né, produtos, itens, que fornecemos soluções completas, chamamos de sistemas turnkey ou estações montadas, com acessórios, com trocadores de calor, bombas, vasos, acessórios, ou seja, sistemas montados. Temos essa parte de assistência técnica, porque temos em torno de 25 técnicos, temos muitos contratos de inspeção de equipamentos nossos, purgadores, válvulas autooperadas, válvulas de controle, bombas de condensado, válvulas de segurança. Então, temos uma equipe de técnicos próprios e temos também aproximadamente por volta também de 25 autorizadas da assistência técnica que também prestam serviço em todo o território nacional. Fazemos auditorias energéticas, verificação de perdas em válvulas, em purgadores, em sistemas, com melhorias de processo e obviamente, para viabilizar sistemas, procurando, obviamente, redução de consumo de vapor, redução de perdas, aumento de ganhos de processo. Temos essa parte de treinamento, qual eu sou responsável por ministrar os treinamentos em company e os treinamentos na própria Spark Sarco, e fazemos treinamento também junto às filiais. E, por outro lado, temos também uma parte de gerenciamento de projetos com a entrega de sistemas montados. Temos toda essa gama de soluções para a casa de caldeira, para distribuição de vapor, para utilização de vapor e para retorno de condensado. Entrando no nosso assunto específico, né, no que tange a unidade de processamento de soja no Brasil, nós detectamos aí alguns anos atrás que havia o interesse, uma motivação muito grande de se controlar a condutividade, controlar os sólidos totais das caldeiras. Uma série de motivos. Questão de segurança operacional, questão de produtos químicos, questão de estabilidade de processo com relação a arraste, questão de controle rigoroso de sílica, não só para efeito de processo, né? Que obviamente em alguns locais você injeta vapor no processo,
e no fluido de processo, se você tem algum tipo de contaminação, por exemplo, sílica, a nível de processo, pode haver algum tipo de anormalidade, né? Que obviamente causa uma perturbação muito grande. Então, isso foi um desenvolvimento, nós começamos a instalar esses sistemas. Hoje temos vários sistemas instalados, salvo me engano, mais ou menos uns 10 a 12, salvo me engano, instalados. E alguns têm um sistema de recuperação de energia. Nós vamos detalhar isso melhor, né? Mas são 2 exemplos que, para a casa de caldeira de unidade de processamento de soja, nós temos replicando esses casos de sucesso, já que, obviamente, nós temos aí grupos com várias unidades, vários sites, e aí esses casos de sucesso são replicados, né? Então, essa seria um tipo de solução nossa que a gente tem adotado com bastante frequência no segmento. Aprofundando um pouquinho mais no detalhe, nós temos vários tipos de detector, vários tipos de sonda de condutividade, ok? Algumas também com temperatura, tá? Temos sistemas mais simples, que obviamente não são utilizados em soja, mas só para mostrar que nós temos uma gama grande de soluções, com sondas dentro da caldeira ou com sensores de condutividade colocados fora da caldeira, ok? Temos esses atuadores não só elétricos, mas pneumáticos e, logicamente, ao longo do tempo, nós fizemos aí uma série de trabalhos para viabilizar e minimizar custo desses sistemas, né? A Spirax lançou uma série de equipamentos, toda uma instrumentação específica para esta aplicação, que não é uma instrumentação simples, não é algo que possa ser de qualquer forma. Então, é um controlador dedicado para exatamente receber, como está mostrando aqui, o sinal de temperatura com o PT100 e o sensor de condutividade. E isso está dentro do painel, no frontal do painel tem essa tela IHM, que aí você faz toda a parametrização, né? Com isso, nós temos lá em tempo real a condutividade e exatamente as diversas soluções nossas para controlar essa condutividade, controlar o teor de sólidos totais dissolvidos dentro da caldeira. Com isso, nós temos menos descarga de fundo, nós temos maior estabilidade, nós temos um alto rigor, porque evitamos a possibilidade de termos aí excesso de sólidos totais, né? Temos encontrado em muitas caldeiras, não só do segmento soja, diferenças de condutividade e condutividade de sólidos totais próximo à lâmina d'água, né? E diferente de alguns pontos que muitas das vezes é coletada a análise e muitas vezes esses pontos são na parte de baixo da caldeira. E aí o que acontece? Na hora que você faz essa coleta, há uma diferença muito grande na parte inferior da caldeira, já que é de conhecimento, não só sólidos totais, mas também sílica, tem, logicamente, uma maior concentração um pouco abaixo da lâmina d'água. Por isso que essa figura aqui, onde nós temos esse ponto, né? Esse ponto de coleta, muitas vezes ele não existe na caldeira, e aí nós pegamos exatamente da parte inferior da garrafa de nível. Quer seja no tubulão de uma caldeira aquatubular ou uma caldeira flumotubular ou uma caldeira mista, né? Para nós termos exatamente a condutividade, os sólidos totais, o mais próximo da realidade exata lá da água dentro da caldeira.
Com isso, a gente tem tido uma série de ganhos, né? Como eu falei, redução de descarga de fundo, redução de arraste, maior estabilidade da caldeira, fazendo com que a regulagem da própria caldeira, o consumo de combustível melhore. Okay? E isso, obviamente, a gente tem alcançado com a implantação desse sistema. E aí, sempre nos perguntam, né? Mas a gente pode recuperar energia exatamente dessa descarga de superfície? Pode. Então, essa descarga de superfície ela entra no tanque flash. Esse tanque flash tem uma drenagem, um purgador, essa água passa a um trocador de calor, onde você faz o pré-aquecimento da água, da chamada água de complementação. Aqui está mostrando um tanque separado, mas, obviamente, isso aqui pode também estar ligado no tanque de condensado ou no próprio desaerador. Okay? E a reevaporação, né, que eu vou mencionar daqui a pouco, que é uma das grandes aplicações, nós temos feito muitos trabalhos no segmento soja, aproveitando o vapor de reevaporação. Daqui a pouco nós vamos detalhar melhor o que é isso, é chamado vapor flash, né? Que é exatamente a água dentro da caldeira está a uma alta temperatura devido à pressão, né? Se tiver a 10 bar de pressão, a água está a 183 graus fervendo dentro da caldeira. E essa água, obviamente, quando passa para uma pressão menor, há uma reevaporação de parte dessa água aquecida. E é esse flash nós usamos aqui dentro do tanque de condensado ou do desaerador. Tá? Aqui é uma amostra também de um condensador, né? Que nós pegamos aquele vapor que sai de desaeradores ou de tanques de condensado e condensamos esse flash também com vapor em alguns casos, obviamente, né? Pré-aquecendo uma água de make-up, a água de complementação. Então, o que a gente faz? A gente aquece essa água, aproveita essa energia e aproveita esse condensado, esse flash condensado, que é essa água condensada, ou dentro do tanque de condensado, ou em outra aplicação, já que aqui é tudo despressurizado. Se você tiver um desaerador, que é pressurizado, obviamente não tem como nós voltarmos para dentro do desaerador. Mas é uma aplicação, nós chamamos de EVC, que é um condensador. Perceba, ele é todo de aço inox, tem uma junta de dilatação, equipamento extremamente simples, não há instrumentação, é de fácil montagem, fácil instalação. Nós temos aplicado isso aqui em diversos tanques de condensado, em diversos aeradores de caldeiras do segmento soja aqui no Brasil. Bem, a parte de purgadores. A Sparex é conhecida como tradicional fabricante de purgadores termodinâmicos, purgadores de boia, pressão balanceada, bimetálico, balde invertido. A pergunta que sempre nos fazem, qual é o melhor? Né? Então, a Sparex fabrica todos esses tipos de purgadores. Cada tipo desse tem vários modelos desses purgadores. Grande parte desses purgadores são fabricados aqui no Brasil. Nós temos uma grande demanda desses equipamentos aí, não só dos equipamentos, mas as respectivas peças de reposição que a gente fornece, né? E, obviamente, nós fabricamos isso. E o que é muito interessante mencionar? Que nós temos algumas novidades, tem alguns profissionais do segmento que não conhecem, uma solução chamada Conexão Universal. Esse tipo de solução é exatamente para te permitir retirar e recolocar o purgador rapidamente, sem lixadeira, sem soldagem, exatamente para favorecer a gente agir rapidamente em função de inspeção. Nós temos trabalhado aí nos últimos anos muito, porque inspecionar os purgadores nós entendemos como sendo algo muito estratégico, não só no aspecto de vazamento,
né? Você coibir vazamentos, coibir alagamentos, né? Mas também problemas de processo, né? Quedas de eficiência nos processos, alagamentos provocando golpes de rede, provocando rompimentos e danos em equipamentos. Então, a questão da inspeção é algo que nós temos trabalhado bastante. Hoje nós estamos com uma outra ferramenta, chama STAPS, que é um sistema que faz também, não só pega a vibração, a temperatura, mas faz o diagnóstico, transmite isso para um sistema, um computador, um tablet, que, logicamente, com o software, tem como rapidamente emitir um relatório da situação dos purgadores, né? Então, a gente avançou nesse sistema, depois de bastante tempo, era uma demanda nossa, porque nós tínhamos várias ferramentas, né? Detecção ultrassônica, termografia, uma série de questões, porém, a questão da rapidez e do retrabalho, de anotação em campo, para depois cadastrar isso no computador, ou seja, muito retrabalho, e dessa maneira, agora nós estamos implantando isso. Já tivemos a fase, as várias etapas de consolidação, treinamento, capacitação. Agora nós estamos avançando com isso para os clientes interessados, para os nossos contratos e para empresas que se interessam em que nós estejamos mais próximos, atentos aí, tentando nos antecipar a vazamentos, alagamentos e qualquer tipo de problema de processo. Um exemplo, logicamente nós temos vários exemplos, mas eu peguei alguns exemplos que eu vejo que são, a gente tem falado muito na Sparex Arco, questões que ocorrem de forma repetida, ou seja, sistemas, por exemplo, secagem de soja. Aqui, esse slide aqui é um slide, gente, que obviamente veio da nossa matriz na Inglaterra, que mostra aqui -5 até 25, tipicamente para aplicações, por exemplo, aplicações que muitas das vezes não são aplicações temperaturas de secagem de soja, já que para você secar soja a temperatura é um pouco mais elevada, salvo me engano, de 50 a 65 graus. Mas o que interessa? O que interessa é que você vem com vapor, mesmo vapor a baixa pressão, a 4 bar, você tem 152 graus. Na tabela de vapor saturado, 151, né? Para 4 kgf por centímetro quadrado, 151 graus. Há uma pequena diferença aí de bar para kgf. Mas é em torno de 150 graus. E, obviamente, você, logicamente, a válvula vai fechando, e aí você tem o que a gente chama de vácuo, né? Isso aqui, 0,7 bar absoluto, é 0,7 kgf por centímetro quadrado absoluto, é um vácuo de 0,3, e aí você tem 90 graus. Mesmo assim, você consegue, né? Ou seja, você tem alagamento. Como que resolve isso? Né? Então, isso tem vários radiadores, vários sistemas de secagem, de várias unidades de soja no Brasil, em que nós temos problemas de alagamento com rompimento dos radiadores, né, devido a golpes. Então, muitas das vezes, uma instalação com sistemas de bombeamento para despressurizar na saída, além de quebrar o vácuo, né? Nós temos sistemas, pequenos componentes, que quebram o vácuo e permitem que o ar entre. Lógico que você precisa ter sistemas aqui, purgadores, que eliminem esse ar, né? Para, logicamente, esse ar também não atrapalhar a minha troca térmica. De qualquer maneira, é um tipo de ocorrência que se repete em vários tipos de instalação, não só de recebimento de soja, né? Qualquer tipo de grão, né? Que é necessário secar, né? Isso acontece em função, como eu mencionei, das baixas temperaturas de ar necessárias. Uma outra questão que a gente tem feito alguns trabalhos é com relação a válvulas de segurança. Válvulas de segurança que tem o chamado selo ASME. O que é o selo ASME, gente? Para quem nunca ouviu falar disso, é um Capacity Certification, ou seja, um certificado de capacidade. Então, aqui está mostrando um certificado de capacidade,
O National Board é o laboratório que faz, logicamente, toda a parte de qualificação ASME, né? Não só de fabricação, treinamento, bem como a questão da verificação dos dispositivos de segurança. Então, esses equipamentos são fabricados aqui na Sparex Arco no Brasil. Desde 2012, nós fabricamos alguns modelos de válvulas de segurança que têm esse selo ASME. E o que interessa isso? Interessa que, principalmente para áreas classificadas, por exemplo, extração, a redução do seguro, do prêmio do seguro. Por quê? Porque as válvulas têm selo ASME. Okay? Então, isso é algo aplicável, nós temos feito alguns trabalhos em algumas empresas já entenderam isso, e nós temos feito não só verificação, como eu falei, né, anteriormente, lá no momento de segurança, verificação de válvulas após redutores de pressão, a gente faz isso sempre, de equipamentos, obviamente, sempre atendendo ao prontuário do equipamento, né, que, obviamente, precisa ter a definição por parte do cliente, da vazão, para ter o seu dispositivo de segurança, sua válvula de segurança, que esteja corretamente dimensionada e, como mencionei, principalmente para válvulas de processo, quer seja de segurança para vapor ou gases, quer seja de alívio para líquidos. Esse modelo específico aqui, SV80H, é uma válvula de segurança e alívio, ok? Então, ela tem esse certificado aqui, que é exatamente para aplicação em gases e vapor, mas também tem o certificado também para líquidos também. Okay? Então, isso aqui é interessante mencionar. Bem, condensado após purgadores. De que ele é feito? Ele é feito exatamente de um fluido bifásico. Ele é um fluido bifásico. E aí o que acontece? Por que bifásico? Duas fases. É o vapor flash e água, né? Água. Ah, mas condensado não é só água? Não, não é só água, não. Então aqui eu estou mostrando um purgador descarregando de 4 bar para 0 bar, pressão atmosférica. Você tem 99,4% do volume é vapor flash e, ou seja, 10% em massa, que é 100 quilos, né? 100 quilos é 10% de 1.000 quilos, né? Mas cada quilo desse vapor ocupa um volume muito grande, por isso que dá 99% do volume é vapor. E apenas 0,56% é água. Então, ou seja, esse vapor é um vapor que tem energia, ele tem calor latente, e aí é muito interessante, oportuno, pegar esse vapor, que obviamente ocorre na despressurização, ou seja, na saída de cada purgador, e quanto maior a pressão na entrada do purgador, maior a quantidade de reevaporação, né? E aí é interessante, a gente tem aplicado isso com tanques, chamados tanques flash, ou flash vessel, onde a gente descarrega o condensado, e aí o flash a gente aproveita em aplicações de baixa pressão, com válvulas de complementação, válvulas de alívio. Perceba que essas válvulas não são dispositivos de segurança, o dispositivo de segurança fica aqui no vaso, tá? Porque isso é um vaso de pressão. Mas aqui nós temos válvulas de complementação auto-operadas exatamente para eventuais picos de energia, onde você não passa a não ter nem ar comprimido, nem eletricidade, por isso que é auto-operada pelo próprio vapor, para manter a pressão que você deseja aqui. E se há uma parada ou uma queda na densidade aqui de vapor de baixa pressão,
há um alívio, esse alívio também com válvula auto-operada, evitando qualquer elevação da pressão que vai prejudicar, obviamente, os purgadores de alta pressão ou de média pressão. Então, isso é apenas um exemplo, né? Nós estudamos, implantamos, acompanhamos esses projetos, pois são bastante viáveis aproveitamento de energia desse vapor de revaporação. Rashid, alguma pergunta? Dando sequência, então, gente. Marcão, você me escuta? Escuto, tem alguma pergunta? Opa, acho que o meu microfone estava sem bateria. Não, por hora não. Por hora sem perguntas. Ok. Uma outra aplicação, gente, é que nós temos esse vapor flash muitas vezes saindo de tanques de condensado. Então, muitas unidades de processamento de soja têm um tanque de condensado para extração, um tanque de condensado para refinaria, um tanque de condensado para algumas áreas, e aí você tem essa perda de energia nesses tanques. E aí o que a gente tem feito? Nós temos, com esses injetores que eu estou mostrando aqui no slide, nós temos exatamente condensado esse vapor flash, aumentado a temperatura da água e também aproveitado essa água condensando esse vapor, né? Então, você elimina essa perda de água, fazendo com que não entre mais água, se reduza a água de complementação, né, na caldeira, né? Então, a gente tem implantado esse sistema. Então, aqui mostra um tanque com a perda desse vapor flash e depois da instalação dos injetores, você para de perder e você condensa esse vapor flash. Obviamente, aproveita a energia para aquecer a água. A cada 6 graus que você aumenta a temperatura na água de alimentação da caldeira, é 1% a menos de combustível, né? Então, além de você condensar isso aqui, não perder essa água. Você reaproveita isso, retorna para o tanque de alimentação ou para o desaerador, fazendo com que você não tenha, você reduza a água de complementação, a chamada água de make-up. Uma outra aplicação que nós temos implantado são os termocompressores. O que é um termocompressor? Um termocompressor, ele é um equipamento que pega vapor de alta pressão, um vapor de baixa pressão e utiliza numa pressão intermediária. Então, ou seja, isso faz com que nós aproveitemos esse vapor para, logicamente, consumir vapor de pressão média, né? Esse equipamento é um estudo caso a caso, mas nós temos tido bastante sucesso com a implantação de termocompressores, logicamente aproveitando o vapor de processo em algumas unidades que processam soja. Por outro lado, nós temos um sistema de bombeamento mecânico, chama Pivotrol, né? É uma dupla sede com uma boia, então é necessário um reservatório despressurizado, né? E, logicamente, aqui mostra que o vento para a atmosfera, ou seja, eu estaria perdendo aquele flash, né? Depois nós vamos mostrar que nós estamos colocando aquele EVC, aquele condensador aqui, para, logicamente, condensar água de processo ou água de alimentação de caldeira, por exemplo, e condensar esse flash, descendo esse flash para cá, para, logicamente, bombear isso para o retorno de condensado. Ok? Então, é uma dupla sede, na hora que aqui da pressão atmosférica, né? A sede do vapor ou do ar comprimido, que a gente tem usado ar comprimido,
exatamente para preservar a parte mecânica do equipamento. Então, esse fluido de pressão aqui, a sede está fechada, a sede da exaustão está aberta, e aí a água desce, levanta a boia, e aí chega um determinado momento que fecha a sede de exaustão, abre a sede de vapor ou de ar comprimido, que vai empurrar esse volume aqui. Então, tem uma válvula de retenção aqui na saída, para evitar que volte, uma de retenção aqui para evitar, logicamente, que haja retorno aqui para o tanque. E aí é recalcado. E aqui, antes do nível chegar aqui na conexão, né, o mecanismo desarma, fazendo com que feche a sede de admissão desse fluido de pressão, quer seja vapor ou ar comprimido, e abra a exaustão. E aí o ar comprimido ou vapor que está aqui sai e novo ciclo se repete, né? Então, essas bombas a gente tem aplicado aí exatamente pela dificuldade de se bombear água, o chamado condensado, né? Você tem condensado aí a 98, 99, 95 graus Celsius. E uma bomba centrífuga, você, obviamente, além da eletricidade, do painel elétrico, do sistema de controle de nível, você tem a questão de cavitação, né, gente? E, obviamente, uma bomba aí que, com uma pequena altura, não vai cavitar com a água a 99 graus, teria que ter um sistema de selo mecânico especial, um custo extremamente elevado. Bom, o pivotrol com condensador, né? O pivotrol, o que acontece? Aí, como mencionei para vocês, fica o flash vazando aqui, eu tenho a perda do flash. E aí, nós temos instalado esse condensador aqui para aproveitar essa energia, né? Alguns equipamentos de processamento de soja, por exemplo, secador de farelo ou condicionadores rotativos, são grandes equipamentos e que, muitas das vezes, os purgadores alagam por uma série de motivos, né? Ou por alta quantidade de ar, vapor preso, grande variação de condensação, a válvula fecha e faz com que haja baixa pressão na entrada do purgador, fazendo com que eu não consiga vencer a coluna e a pressão do retorno de condensado. E aí nós instalamos uma bomba aqui antes, fazendo esse arranjo, e temos tido também sucesso em aplicação de grandes secadores rotativos, por exemplo, que têm sérios problemas de alagamento. Alguns equipamentos nós instalamos esse tipo de purgador, nós chamamos de purgobomba, chama APT14, tem uma linha, né, desse tipo de equipamento, que é como se fosse, é o mesmo princípio da bomba de condensado, né? É a mesma situação. Você tem uma entrada de ar comprimido de vapor, tem uma tubulação de exaustão com eliminação de ar, e aí você tem, logicamente, esse equipamento funcionando nas mais diversas condições. Se a sua válvula na entrada do seu trocador fecha, obviamente eu vou ter queda de pressão e posso vir a alagar o equipamento, né? Dessa forma, a água desce, alaga aqui, né? A boia sobe e, logicamente, acontece da mesma forma que a gente citou anteriormente com relação a pivotrol, ou seja, é um sistema mecânico que ora funciona com purgador e se há qualquer queda de pressão antes do equipamento ou elevação de pressão na saída, o equipamento propicia que haja essa alteração, essa mudança de funcionamento de purgador para bomba e ele consegue recalcar essa água. Alguma pergunta, Rashid? Marcão, você me escuta agora? Escuto. Ah, maravilha. Sim, surgiu uma pergunta aqui. Na verdade, é uma solicitação para você mostrar novamente a solução para aproveitar o vapor flash da linha de condensado. Tem várias formas, né, de aproveitar o vapor flash, né? Com injetores no tanque, né, especificamente no tanque,
ou você coletando num tanque flash purgadores de alta pressão para você utilizar isso em baixa pressão, né? É importante ter essa diferença de pressão para você ter o flasheamento, né? Quanto maior a vazão, ou seja, quanto maior a quantidade de condensado você tem de alta ou de média pressão, mais tem sentido você colocar isso num tanque e você utilizar em baixa pressão, obviamente também se você tem aplicação para esse vapor de baixa pressão. Normalmente tem uma necessidade, por exemplo, de aquecer uma água, ou um equipamento que trabalha a uma pressão baixa, 0,5, 1, 2, 3 bar de pressão, já tem sentido fazer esse arranjo aqui, né? Essa verificação. Nós temos diversos desses sistemas instalados, né? Temos, por exemplo, os purgadores de DTs, jogando o condensado num tanque e pegando esse vapor e, por exemplo, interligando no primeiro efeito, né? Salvo me engano, é 0,8 ou 1 bar, dependendo da instalação, né? Então, seria basicamente isso. Mais alguma, Rachid? Obrigado pela resposta, Marcão. Por enquanto é isso. Bem, um último recado, tá? Eu tentei ser bastante objetivo, é a questão de vazão de retorno de condensado, tá? Nós temos alguns medidores de vazão, né? E temos também alguns medidores instalados em água de make-up ou água de reposição, que é exatamente para fazer essa discussão aqui, né? Aqui, fazendo esse balanço de massa aqui, água de alimentação da caldeira, logicamente, retorno de condensado, mais reposição, menos o vapor flash, eventualmente se perder esse vapor flash. Por outro lado, essa água que alimenta aqui é também a vazão de vapor, mais as descargas. Na hora que você iguala, né? Você iguala os dois termos, você chega que o retorno de condensado vai ser exatamente a vazão de vapor, mais as descargas, menos a água de reposição, mais, eventualmente, o vapor flash. Dessa forma, você tem o retorno de condensado. O que é muito importante ter o retorno de condensado? A gente está com níveis de retorno de condensado mais elevados possível, né? Por quê? Óbvio, você está economizando produto químico, porque condensado não precisa ser tratado, ele já foi tratado. Você está com mais água tratada, com mais vapor flash retornando. Energeticamente, você vai estar favorável, com a temperatura do tanque ou do zerador, você já vai ter alta temperatura, né? Então, repetindo, quanto maior a temperatura da água que entra na caldeira, menos combustível você gasta, né? Então, quanto maior essa temperatura, mais é interessante, porque você economiza combustível, você economiza água de reposição, você economiza produto químico, você dá menos descarga de fundo, e a gente está sempre recomendando, exatamente pela dificuldade, né, de medir esse condensado, em função desse condensado ser esse fluido bifásico que eu mostrei anteriormente, né, que é o vapor flash mais água, devido a essa dificuldade, por isso que nós temos feito essa estratégia aqui desse balanço de massa, como eu estou mencionando para vocês, para que a gente aproveite o vapor flash, né, aproveite o vapor flash, e aí a gente tem o retorno de condensado medido, tempo real, para que, obviamente, a gente retorne a maior quantidade de condensado possível, tendo todos esses benefícios de sustentabilidade que eu mencionei, né? Ou seja, você economiza combustível, você economiza água nova e você tem um sistema com menos descarga de fundo, né? Basicamente é isso. Alguma pergunta a mais, Rachid? Marcão, foi esta a nossa pergunta do Vinícius, né? Eu estou dando uma olhada aqui para ver se vai aparecer mais alguma pergunta. Chegaram algumas mensagens, mas acho que por enquanto é isso, Marcão.
Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém tiver interesse em fazer perguntas para a gente responder agora, a gente consegue, tá? A gente tem mais alguns minutos. Se não, a gente deixa em aberto a nossa pesquisa para vocês estarem utilizando o espaço lá para estarem fazendo perguntas e a gente respondendo para vocês por e-mail. É isso. Eu queria ressaltar que realmente essa visão, esse slide aqui, que é muito importante ter em mente, você tem a possibilidade de aproveitar esse vapor flash, aproveitar a energia contida na água nesse vapor, que isso já são projetos de eficiência energética, projetos, algumas empresas têm, está na pauta aí essa questão da ISO 50001, né? Que, para quem não sabe, a ISO 50001 é uma norma de gestão de energia, né? Que algumas empresas, eu acredito que algumas empresas vão implantar isso, já que tem ISO 9000 de qualidade, ISO 14000 de sustentabilidade. Muitos projetos de sustentabilidade são exatamente projetos de eficiência energética, né? De melhoria dos processos, aproveitamento de vapor flash. Tudo isso reduz exatamente a quantidade de vapor necessária para você evaporar na caldeira e, consequentemente, você passa a ter um sistema mais eficiente, produzindo com um índice, eu até comentei, não sei se todo mundo tem, mas algumas unidades e alguns grupos possuem, o índice de tonelada de vapor por tonelada de soja, por exemplo, ou quilo de vapor por quilo de produto, já que você tem também a matéria-prima, né, que entra, obviamente você tem vários produtos, né, que saem, né? Quer seja farelo, quer seja óleo degomado, quer seja óleo refinado, você tem aí, obviamente, lecitina, tem aí o segmento também, algumas unidades instalando fábricas de biodiesel, e, obviamente, até unidades de álcool, né? Álcool de soja, é algo que o segmento tem se mostrado extremamente criativo, com muitas mudanças, né, de processos, né? Da minha parte, Rashid, eu quero agradecer a participação de vocês, a paciência com a gente, o interesse, a motivação. Agradecer nessa jornada aí, que eu fiz uns 8 webinários esse ano, de 2022. Meus colegas, salvo me engano, fizeram 8 ou 10, salvo me engano. E logicamente, esses webinários estão disponíveis no site da Sparex. Qualquer dúvida aí que queiram ter, nós fizemos muitos webinários, gente, devido à pandemia, né? Começamos em 2020, 2021, agora 2022. Fizemos muitos webinários de temas os mais diversos de sistema de vapor, tá? E a gente se coloca à disposição. Queremos desejar um Feliz Natal, um grande 2023, com muita saúde, muitas realizações e grandes trabalhos em eficiência energética de qualquer área. Para mim, Rashid, fica aí meus votos e o meu agradecimento. Maravilha, Marcão. Muitíssimo obrigado. Não tem como agradecer toda a participação sua. Esses webinários não seriam possíveis sem você aqui. Agradecer também a participação de todos que estão aqui com a gente hoje. É o nosso último webinário. Pessoal que está aqui, guerreiro aqui, quase Natal, né? Falta uma semaninha. Muito legal, estou vendo algumas mensagens. Eu agradeço as mensagens hoje aqui da Isadora, Letícia, Vinícius, Agenor e Thiago. Agradeço a todos que estão aqui participando. E no ano de 2023 a gente vai estar iniciando os treinamentos online e gratuito. Provavelmente no mês de março, pode ser que em fevereiro a gente tenha alguma coisa, mas muito possivelmente no mês de março. A gente teve nesse ano quase 20 treinamentos online e todos eles estão disponíveis no nosso site. Todas as gravações estão disponíveis, não só os desse ano, mas os dos anos anteriores, como o Marcos Rodrigues comentou. Desde a pandemia a gente tem feito
uma diversidade de webinários todos os meses, tá? E lá tem uma lista extensa de diversas indústrias, diversos segmentos e diversas aplicações diferentes, todas relacionadas com eficiência energética, sistemas de vapor e sustentabilidade, tá? Agradeço a participação de todos, agradeço o Marcão mais uma vez, e espero que todos tenham aí um bom Natal, um bom Ano Novo, e nos vemos em 2023. Então, um abraço a todos. Um abraço, então. E ano que vem tem mais, gente. Excelente final de ano, boas festas para todos.